Graça e paz, meus amados, passando aqui bem rapidinho da parte do Eterno para deixar um recado do coração dele ao teu coração. Não sei como foi o seu dia anterior, não sei como foi essa madrugada, mas eu sei de uma coisa, que tem algo muito importante da parte de Deus diretamente para o teu coração. Você precisa entender que tempos difíceis, dias difíceis, nos leva justamente para o lugar onde Deus quer. Que lugar é esse? O lugar onde nós vamos sair com as nossas mãos cheias, mas cheias da bênção do Senhor. Ultimamente nós temos tido muito levante no meio dos nossos, contra nós mesmos. O inimigo tem tentado de todas as formas paralisar-nos. Para quê? Para que a gente deixe de viver as promessas de Deus. Porque quando a gente desanima diante dos problemas, obviamente nós não alcançamos as maravilhas do Senhor. É óbvio que o cansaço diário, muitas das vezes, nos leva a não querer viver cumprimento de promessa. É mais fácil a gente desistir do que insistir naquilo que Deus havia nos dito. Muitas pessoas dizem que quando é de Deus não precisa insistir, que quando é de Deus não traz problema. Eu costumo dizer que a dor que a Bíblia fala que o que é de Deus não nos acrescenta dor e sim nos traz paz. Isso não quer dizer que eu não tenha que arregaçar a minha manga e ir para cima. Isso não quer dizer que eu não tenho que bater na porta de uma empresa e entregar o meu currículo, que eu não tenha que me espelhar em alguém, sabe? Me espelhar aonde? Nos grandes profetas não existe ninguém melhor do que esses homens. Porque aqui nós vemos homens e mulheres de Deus que confiaram no Senhor. O salmista, no Salmo 23, ele disse que o Senhor é meu pastor, de nada eu terei falta. A tradução diz para nós, e nada me faltará. Mas eu gosto mais do que o original nos fala. Nada, absolutamente nada me faltará. Mas ele está dizendo o quê? Que eu não vou ter dia de lutas? Inclusive isso, não vai me faltar os dias de luta. Não vai me faltar os dias de seca. Não vai me faltar os dias onde vai dar vontade de nem levantar da cama. É verdade, irmão, não nos falta luta no meio disso tudo. Também sei que alguns irmãos aqui estão vivendo anos e anos de luta. Tem escutado Deus dizendo o que vai fazer. Existe confirmação aqui nesse vídeo. Vai na igreja, o pastor confirma essa palavra. Abre a Bíblia, o Senhor confirma uma palavra que cai direitinho com o contexto que nós estamos dizendo. Aí o irmão ou a irmã está dizendo assim, mas espera aí, como que Deus fala que vai fazer e não muda a minha história? Como que Deus fala que vai fazer e o dia amanhece e eu não vejo essa bondade dele chegar até mim? Como que Deus diz que pode mudar o coração do meu marido se ele fica cada dia pior? Como Deus diz que eu vou casar com aquela pessoa se ela só se distancia de mim? Como que Deus pode dizer que eu vou ser um grande empresário se hoje eu não tenho um leite simples, um pão seco para dar para o meu filho? Como Deus diz que eu vou ser um grande ministro do evangelho que irei pregar os 4 cantos dessa nação ainda, se eu estou à beira da morte? Querido, nada, você não vai ter falta de nada, inclusive os dias maus não lhe faltarão. Mas eu vim dizer para você que no meio disso tudo, Deus tem algo sempre para nos surpreender e deixar até quem está do nosso lado surpreso com o que Ele vai fazer. Eu tenho dito aos irmãos que em poucos dias Deus vai fazer uma mudança nas nossas vidas. E você pode ver que o cerco apertou para nós. Pessoas que tinham que te ligar, pessoas que tinham que te chamar, pessoas que tinham que voltar para dentro de casa, acabaram dizendo para você assim, olha, eu não volto, eu não quero, eu não faço. Talvez o seu filho que você pensou que estava deixando o mundo hoje, já chegou numa plena terça-feira de ressaca do domingo. Talvez os dias estão sendo dias maus. Não tem tido nada de bom. Nada. Está passando por uma seca, está passando por uma provação. Está passando por uma situação que você se sente encurralado dentro da tua própria vida. Muitos hoje estão presos em cadeias porque cometeram assassinato, tantas coisas horríveis, roubar e outras coisas que nem vamos citar. Eles estão presos de fato, mas muitos de nós estamos aqui fora, livres de cadeias, mas nossa alma encontra-se presa numa situação que toda vez que nós achamos que é a nossa vez, algo parece que sai dos trilhos.
Parece aquele trem que entra num projeto, numa virada e simplesmente vai de barranqueira abaixo. Eu não sei qual é o que saiu dos trilhos. Não sei o que descarrilhou na tua história, eu não sei. Mas eu vim dizer para você uma coisa: não saia da posição, da vontade de entregar os pontos. Ontem eu não gravei um vídeo, fiquei com muita saudade dos irmãos, de ler os comentários, de conversar, de interagir, porque eu já tenho vocês como a minha família, como alguém que eu carrego aqui no peito. São pessoas que passam por situações onde Deus diz que vai restaurar a vida delas. E elas muitas das vezes escrevem, me chama no privado, em uma outra rede social, me chama no WhatsApp e simplesmente diz assim: irmã, eu não vejo nada mudando. Pelo contrário, a minha dor, ela aumentou. Mas ontem eu não gravei o vídeo, mas eu não deixei de orar pelos irmãos. E pelo contrário, eu venho pedir aqui hoje, encarecidamente, ore pela minha vida. Ore por mim. Ore por mim. Se o inimigo acha que os ataques dele vai paralisar-me de enfrentar ele está muito enganado. Daniel, todas as vezes que levava um recado da parte de Deus, que sentia a presença de Deus, ele ficava por dias caído, amuado. O corpo físico dele não tinha mais força, mas a fé dele, querido, não tinha ninguém e nada que iria derrubar. Eu vim dizer para você que enquanto você ora por mim, eu oro por você, os céus se movem ao nosso favor. Eu sei que olhando o cenário ao redor não mudou nada, não aconteceu nada. Eu sei disso. Mas no mundo espiritual, querido, tem muita coisa acontecendo. Hoje pela manhã o Senhor me disse: filha, você já viu que matam, morrem, cometem suicídio por riquezas? Por ouro, por prata, por dinheiro. Vocês já pensaram que vocês vão pisar na rua de ouro? O que vocês se matam aí embaixo para ter, aqui em cima vai servir de tapete. O que Deus estava dizendo para mim é bem simples, querido. O que Deus estava dizendo para mim, querida amada de Cristo, é que a riqueza que vocês precisam aqui em cima vai servir de tapete, de rua, de asfalto, de pavimento para vocês. Ou seja, o nosso Deus é tão rico e poderoso. Se Ele quiser, Ele abre as portas do céu hoje e derrama bênção sem fim. Eu estou esperando uma provisão da parte de Deus. E eu sei que você está esperando uma provisão da parte de Deus. Como essa provisão vai chegar, eu não sei. Eu não sei se tem algo nosso que está preso na mão de alguém, se nós precisamos vender algo, que é com esta venda que nós vamos dar uma alavancada em nós e na nossa família. Eu não sei se você tem uma causa na justiça que o inimigo faz questão de tapar os olhos do juiz para que ele não te dê causa ganha. Eu não sei se alguém resolveu arquivar, se alguém jogou a tua causa no fundo da gaveta e você não consegue receber um dinheiro que já é teu por herança. Tem gente que já ganhou a causa, mas não recebeu o dinheiro. Tem gente que tem um imóvel, tem um carro para vender, que seria fácil para outro, e para você embolou o meio de campo. Eu vim dizer para você que Deus tem o poder de liberar hoje, bater um martelo, vai dar uma martelada e vai sentenciar causa ganha para você, causa perdida para o teu inimigo. Eu não sei qual é o problema que te atingiu nesse dia de hoje, mas eu já vejo a glória de Deus descendo na vida de algumas pessoas que têm pago o preço. Eu li um comentário de um irmão, acho que o nome dele é Robson, ele disse, eu acho que ele quis dizer geração e arrependimento. Eu acho que ele quis dizer isso, que nós precisamos pregar. E inclusive na ministração que eu trouxe, justamente estava dizendo sobre isso, que precisamos arrumar a casa, que precisamos nos colocar na presença do Senhor para que vivamos cumprimento de uma promessa. Eu não vim dizer para você que você vai alcançar o bem de Deus praticando o mal.
não vim. Eu vim dizer para você que se você está praticando o mal, você vai ter uma péssima colheita. Não espere coisas boas de Deus se o seu plantio está sendo um plantio cheio de pecado, cheio de mentira ou inverdades, porque tem gente que não gosta dessa palavra mentira, prefere inverdades, que são os famosos mimimis, que não suportam a verdade. Mas eu não posso deixar de trazer a verdade para você, porque se os teus olhos espirituais não forem abertos, obviamente a tua carne continuará no meio do pecado, no meio disso que o mundo mostra. Uma hora canta as coisas do céu, outra hora está assentado na roda dos escarnecedores. Uma hora está até pregando, rodando, rodopiando, está no manto, está no... tantas coisas que tem hoje em dia. E daqui 5 minutos está no zap zap, fazendo fofoca da irmãzinha, fazendo fofoca do pastor. Você não vai receber coisas boas, me desculpa. E ainda que se Deus entregar uma porçãozinha bem pequena, boa para você, vai ser para te sentenciar. Você vai se amarrar e você vai puxar a própria corda. Porque tem hora que Deus entrega até coisas boas, bem pouquinho, uma porçãozinha na mão de alguém, só para provar para essa pessoa que ela não estava preparada. Querido, eu já vi pessoas pegando bênçãos da parte de Deus, e onde eu achava que as pessoas iam alavancar, onde as pessoas iam estourar do jeito que Deus disse que ia, e ali era sentença de perda, de dor para aquela pessoa, porque elas não estavam com a vida no altar. Elas não estavam vivendo a palavra de Deus de fato. E Deus entregou algo para que ela mesma caísse. Mas você não, você tem pago um alto preço, você tem orado, você tem jejuado, você tem meditado, você tem se afastado da roda dos escarnecedores para ouvir da parte de Deus. Com Eliseu não foi diferente. Era um homem que profetizava, era um homem que curava, um homem que foi usado para ressuscitar, um homem que foi usado para fazer grandes milagres. Afinal de contas, ele fez milagres ainda maiores do que o próprio Elias, assim podemos dizer. Ele foi o sucessor de Elias. O que Deus tinha para o ministério de Elias continuou com Eliseu. E nós estamos falando de Elias, um homem que nem morreu, um cara diferenciado, que era sujeito a errar, mas preferiu nunca errar na tua vida. Ele preferiu sempre obedecer a Deus. Passou por uma crise existencial, assim como você aí desse lado e eu passamos. Foi para uma caverna, se sentiu acuado, se sentiu cansado, desanimado. Você e eu também nos sentimos assim, da vontade de chutar o balde e deixar as promessas de Deus de lado, porque torna-se cansativo para nós. Mas não é dele que nós vamos falar do sucessor. Em 2 Reis 7, Eliseu prediz a abundância de víveres. Um certo dia, Eliseu estava na porta com um rei e com um capitão que estava encostado no rei. O rei estava encostado na mão do capitão, melhor dizendo. E o Eliseu disse assim: então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor, assim diz: amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, um senhor em cuja mão o rei estava encostado, respondeu ao homem de Deus e disse: eis ainda que o Senhor fizesse, Senhor o Deus, ele está dizendo, fizesse janelas no céu, poder-se-ia isso acontecer? Ele falou assim: poderia, Eliseu, poderia, ainda que Deus abrisse uma janela no céu, isso acontecer? Trocando para miúdo, você está louco, profeta? Você está falando heresia. Porque a pessoa, quando ela não tem intimidade com Deus, ela acha que tudo é seita e heresia. Nós temos base para falar da Bíblia. Eu não vim pegar um versículo isolado e entuchar em você. Eu posso ler esse versículo e ficar neste versículo, mas eu vou te trazer um cumprimento dentro dele. Eu não vim trazer um versículo isolado do salmista, o Salmo 23, dizendo que o Senhor era o pastor dele e ele não teria falta de nada.
Eu vim te dizer com um contexto, que era um homem que arrependia-se quando errava. Era um homem que não fugia das batalhas. Não era um homem que ficava acuado, escondido, de trás da saia de uma mulher. Não ficava acuado, escondido de trás de uma voz que tinha um poder maior do que ele, porque ele tinha Deus como Senhor dele. E ele sabia que antes de obedecer os homens, ele precisava obedecer a Deus. Você precisa entender que se Deus te chamou para algo, não fique escondido atrás de alguém. Por mais que este alguém tenha um poder aquisitivo maior que você, seja uma autoridade, não estou falando para você desobedecer homens e leis. Estou dizendo para você colocar as coisas de Deus como prioridade. Meu pai disse que não é para eu congregar. Minha mãe disse que se eu for crente, eu não serei filho dela. Corta laço. Minha mulher disse que se eu me converter, ela não será mais a minha esposa. Vai pedir o divórcio, deixe que peça. Deixa que peça. Mas não abandone os planos de Deus e a salvação que Ele tem por você por nada nesta terra. Jesus abandonou o trono de glória dele por um tempo, para que nós pudéssemos um dia estar morando com Ele. Então eu vim dizer para você, não abra mão do que Deus tem para você. Não abra mão. Muitas das vezes nós vamos entrar aqui com a vida arrebentada, doente, cheio de problemas, como você está aí desse lado. Mas eu não vou abrir mão de fazer as coisas de Deus. Eu não vou. Eu não vou deixar de falar as coisas de Deus só porque alguém acha que tem mais influência do que você e eu. Nós não vamos deixar. Então, logo, Eliseu disse assim para ele: escute isso, irmão. E 4 homens leprosos estavam à entrada. Porém o Senhor, cuja mão estava encostado, né? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, olha só, se dissermos, entremos à cidade, há fome na cidade, e morrermos ali, e se ficarmos aqui, também morreremos? Eles estavam dizendo: nós somos leprosos. Samaria havia sido tomada do lado de fora. Os sírios haviam bloqueado a entrada, saída, e por isso veio uma grande fome naquele lugar. Eles não podiam sair. Só que os leprosos não podiam estar dentro de Samaria. Os leprosos tinham que ser tratados do lado de fora, para que não contaminasse os demais. Talvez hoje alguém te colocou do lado de fora, achando que você ia contaminar o ministério dele, achando que por causa de você a empresa dele não ia subir, achando que por causa de você o casamento do outro não ia subir. Te colocaram para o lado de fora, te trataram como um leproso, mas eu vim dizer para você que só fizeram com você aquilo que Deus precisava. Só te jogaram para fora porque existia um propósito maior e Deus deixou acontecer isso com você. Talvez você está dizendo: eu plantei tanta coisa boa, Deus. Não porque eu sou bom, mas é porque eu aprendi em ti a bondade do Senhor. É porque o Senhor me deu o dom do amor. O amor, querido, não é um ato que eu sinto, que eu vejo, é dom, e nem todo mundo tem dom do amor. Você pode ver que tem gente que pega criança e espanca. Tem gente que pega idoso, o próprio pai, eu vi no jornal esses dias. Um rapaz que cuidava do pai dele e ele espancava o próprio pai. Tem gente que rouba o próprio pai e mata, como você já viu aí no jornal, que virou até notícia, que virou até uma série da Netflix, se é que eu posso falar o nome dessa plataforma aqui. Coisas más, elas têm a proporção mais rápida de se alastrar. Talvez o que contaram ao teu respeito, que o seu casamento deu errado, que a tua empresa faliu, que hoje você mora de favor, que hoje você depende de alguém, correu nos 4 cantos, né? É fácil colocar o dedinho no teu rosto quando você está caído, é muito fácil. Mas eu vim dizer para você que tem um Deus que te guarda, e você sabe que o teu Deus não dorme, o teu Deus não tosqueneja. Você sabe que teu Deus, ele não pisca. Enquanto eu pisquei, sabe lá quantas vezes nesse vídeo, nosso Deus não piscou nenhuma vez na eternidade. E eu vim dizer para você que aquilo que é teu por herança vai encontrar um jeitinho certinho
ó, de dar uma rota e GPS mandar bater na porta da tua casa. Quantas foram as vezes que nós pegamos uma rota contrária e saímos da presença do Senhor? E Deus fez direitinho, nos reencaixou, pim, pim, pim. Fez um recálculo e falou, opa, a rota do meu filho, da minha filha tá errada, não foi isso que eu prometi para ela, não foi isso que eu prometi para ele. Ele olhou a deficiência de alguém, ele olhou a deficiência do cenário e saiu da minha presença, não tem problema não. Farei viver coisas maiores. Então os leprosos entraram na cidade. Eu vim dizer para você que você vai morrer, não vai? Então morra lutando. Nós vamos um dia partir daqui para a glória. Então vamos lutando, não vamos ficar parados, não vamos ficar prostrados. Ainda que um dia a gente tire para descansar, mas a gente não vai ficar prostrado. Então eles entraram e chegaram lá dentro, meu irmão, e faço questão que você leia 2 Reis capítulo 7. Eles entraram, não tinha ninguém. Então eles comeram, pegaram um pouco do despojo e guardaram. Passaram para outra tenda. Só tinha cavalos e jumentos atados, mas não tinha ninguém naquele lugar. Sabe por quê? Deus havia feito um barulho no arraial dos sírios. E eles pensaram que a Samaria vinha com seu forte exército para poder, sabe o quê? Vencer, lutar, enquanto Samaria não tinha como sair. Ficaram encurralados, eles não tinham mais. Só que Deus forjou, Deus arrumou, Deus arranjou algo que não tinha no cenário e colocou no cenário. Então eles ouvindo aquele grande barulho, falaram uns para os outros, vamos correr, porque o exército que está vindo, não vamos vencer. Sabe, meu irmão, Deus vai colocar um rebuliço hoje pela manhã. O Senhor me deu essa palavra porque era para ser gravada ontem, confesso aos irmãos. Mas hoje, quando eu continuei meditando, li e reli esta palavra, o Senhor disse para mim, filha, eu vou colocar um rebuliço tão grande no cenário dos meus filhos, que quem estava impedindo o meu agir na vida deles, vão ter que entender que quando eu quero e quando é o tempo da vitória, não tem quem paralise. Então, meus amados, um dos leprosos disse assim, não é certo que a luz da manhã caia sobre nós e a gente não tenha contado para os nossos que estão presos, que estão acurralados, que estão necessitados lá em Samaria. Sabe, meu amado, porque no capítulo 6, lá no versículo 24, diz assim, Samaria é cercada, e sucedeu depois disso que Ben-Hadad, rei da Síria, juntou todo o seu exército e subiu e cercou Samaria. Então eles falaram assim, eu não posso deixar, eu não posso comer, eu não posso pegar os despojos sem contar para os que ficaram. Meu amado, o que Deus está dando para você vai ser para suprir a necessidade da tua família, vai ser para custear os sonhos dos teus pais. Eu fico vendo gente que pensam primeiro crescer do que os próprios pais, querem prosperar e jogam os pais para fora quando começa a prosperar, jogam um irmão para fora. Eu não consigo ver a vida assim. Eu quero que Deus me dê, mas que eu possa suprir a necessidade de amigos e até de inimigos, se assim Deus quiser. Porque nem dos amigos, se não for hora da gente abençoar, Deus não vai permitir, porque para todas as coisas existe um tempo determinado. E quando a gente estende a mão para alguém que Deus está tratando, ao invés de entrar como bênção, entra como maldição na vida daquela pessoa. Deixa que Deus vai trabalhar no teu cenário. Deus vai dar algo para você e Ele vai te dar estrutura para administrar isso. Não vai ser só para você. Vai ser para aquela pessoa que um dia negou um prato de comida, negou um bom dia, negou simplesmente um abraço para você. Não tem problema. Negou uma oração, não tem problema. O Deus de Israel não vai deixar de te abençoar. Então eles voltaram e contaram o que estava acontecendo. E o rei disse não. Isso daí eles se esconderam para poder nos pegar no pulo do gato. Sabe, meu amado? Então havia 5 cavalos lá dentro e eles falaram, ata os cavalos e vão, e pegaram 2 cavalos e foram ver. E chegaram lá de fato, irmãos, e não tinha ninguém lá, ninguém. Então vieram, pois, e bradaram aos porteiros, lá no versículo 10, da cidade, e lhes anunciaram dizendo, fomos ao arraial dos sírios
e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homens, porém só cavalos atados e jumentos atados, e até as tendas como estavam, tudo estava do mesmo jeito que os leprosos haviam contado. E chamaram os porteiros e o anunciaram dentro da casa do rei. Olha que coisa linda! E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos: agora, pois, farei saber o que os sírios nos fizeram. Sabem eles que esfaimiados estamos, famintos estamos, morrendo de fome estamos, pelo que saíram do arraial e esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos na cidade. O rei pensou que fosse isso. Sabe, meu amado, tô lendo para você ver que eu não peguei uma historinha da carochinha, não. Pegaram 2 cavalos no versículo 14 e assim foram pesquisar a área e assim foram analisar. Então, porque assim sucedeu, como o homem de Deus no versículo 18 falara ao rei dizendo: as 2 medidas de cevadas por um ciclo. Haverá 2 medidas por um ciclo, amanhã quase a este tempo, um ciclo a uma medida de farinha, por um ciclo à porta de Samaria. Houve um ciclo e houve 2 medidas, do jeito que o profeta havia dito. E aquele senhor que respondeu ao homem de Deus: eis que ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, não poderia suceder isto, eis que o verás com os teus olhos, porém não comerás, né? O profeta disse isso para ele: você vai ver, mas você não vai participar. Lembra que eu te falei que se não for tempo de alguém participar, Deus não vai deixar você dar a bênção para alguém. Pode ficar tranquilo, não estou falando que a pessoa vai morrer, não, irmão, mas aqui foi isso que aconteceu, tá? E assim lhe respondeu, porque o povo atropelou a porta e morreu. Tem gente, amado, que a palavra de praga que ele lançou sobre a tua vida vai morrer. Ele vai ver a palavra dele cair por terra. Ele vai ver. Talvez seja um zombador, talvez seja alguém que levantou-se para te envergonhar. Aí eu não sei, irmão. Se tocar em Deus, aí é um problema dele com Deus. Eu não posso fazer nada. Mas eu vim dizer para você que o que está vindo na tua história, meu amado, o que está saindo da minha boca hoje de um soldado da parte do Eterno, não é uma mulher, eu sou um soldado da parte do Eterno. Não me veja como uma mulher, me veja como um soldado. Eu estou aqui para guerrear junto com você. Porque se você for me ver como mulher, alguns não vão querer que eu ministre a palavra do Senhor, porque eles não concordam que mulher pregue. Tem homens que entram aí no meu canal e falam que eu não posso, eu até excluo o comentário, que eu não posso pregar porque eu sou uma mulher. Por que você não vai fazer a obra de Deus enquanto você fica me tocando, enquanto você fica aí cutucando, enquanto você fica aí me afrontando? Por que você não pega uma Bíblia e vai para a praça pregar? Coisa que eu faço desde os 13 anos. Me chama para pregar numa praça com você que eu vou. Me chama para ir num leprosário com você que eu vou. Me chama para ir numa cadeia com você que eu vou. Numa comunidade onde meus pais e eu entrávamos com uma irmãzinha novinha, que lá de cima eles apontavam a arma e nós precisávamos de liberação para entrar. E o chefe abaixava a orelha para ouvir a minha mãe, uma mulher, já que você não gosta que mulher prega, falar da bondade de Deus. Falar para a pessoa assim, ó, se converta dos teus maus caminhos, que se você morrer, o teu caminho é de perdição, você vai para o inferno. Tem gente que entra no meu vídeo, porque o YouTube nos manda semanalmente, às vezes no mensal, ele nos manda um feedback dos nossos vídeos, quanto tempo as pessoas ficaram logados. Tem gente que escuta 15 minutos do vídeo e aí ela não escuta tudo, aí ela entra aqui para criticar. Por que você não fica até o final e escuta? Sabe por quê? Porque você não quer compromisso com a palavra de Deus. Você quer oba-oba, você quer que eu passe a mão na tua cabeça, dizer que você casou com a tua amante e você não vai viver como adultério, vai viver como adúltero o resto da tua vida. Que você rouba os irmãos, que você se passa de coitado dentro da igreja para arrancar a oferta do povo, para comprar, eu vou falar a verdade, para pagar uma churrascaria com oferta do povo?
e vem querer que eu passe a mão na tua cabeça? Vou dizer mais, com oferta do povo você tem pago um motel e está achando que eu vou passar a mão na tua cabeça? Seu mentiroso fariseu, aqui não, aqui é palavra viva, aqui é palavra de Deus. Sabe por que você me critica? Porque você quer viver uma vida de pecado. Sabe por que você joga na nossa cara os nossos erros e os nossos defeitos para ver se encobre o teu? Todas as vezes, meu irmão, que alguém trouxer o teu passado e o teu pecado no teu rosto, é porque ele quer tapar o pecado dele presente. Se você acha que eu vou passar a mão na tua cabeça, você está muito enganado. Eu vou pregar o evangelho de Cristo até o dia que ele me recolher. E se ele quiser me levar de hoje para tarde, ele se sinta à vontade. O importante é eu ir salva, guardada. Assim eu não corro o risco de pecar. Eu vim dizer para você, se você acha que do outro lado aqui tem uma menina ou uma mulher, um sexo frágil, você está muito enganado. Que aqui tem uma mulher de Deus. Se você acha que aqui do lado tem uma mulher desesperada, você está muito enganado. Que aqui tem uma serva de Deus. Eu tenho um compromisso com a palavra de Deus. Já sofri muitos ataques. Já ouvi, irmãos, fofoca a meu respeito, que se eu fosse levar na justiça, eu tinha causa ganha. Mas eu não tenho tempo para ficar num tribunal, porque eu tenho a palavra de Deus para cumprir. Mas eu vi a justiça de Deus chegar tão rápido no cenário que até eu fiquei boba. Já fui caluniada, já fui posta para fora de igreja, por não compactuar com o pecado de ninguém. Ou fazer parte da panelinha da fofoca, ou ficar abajulando alguém porque o título dele é maior. Meu querido, título nunca me comprou e nunca vai me comprar. Já perdi promoção dentro de uma empresa, porque o gerente que assumiu disse que eu só seria uma subgerente se eu saísse, os irmãos sabem para onde, com ele. Se eu tivesse um casinho com ele. E olha que eu não estava com uma vida tão no altar, não. E olha que eu não era tão nova, mas também não era tão velha. Não conhecia nada do mundo e nem queria conhecer. Eu preferi perder a minha promoção do que compactuar com nojeira. Se você acha que eu vou entrar aqui e passar a mão na tua cabeça, isso não é para todos que eu estou dizendo, porque eu conheço alguns irmãos aqui de perto, que são homens e mulheres de Deus que têm lutado. Estou dizendo isso para um grupinho específico que entra no meu canal para ficar difamando a minha pessoa. E são fakes, porque vocês são tão podres e tão sem coragem que vocês não colocam a tua cara, vocês não colocam teu nome, vocês não colocam a tua foto. Ou vocês têm nome sem foto, ou vocês colocam uma foto de uma pessoa que nem existe. Arruma aí uma máscara. Eu vim dizer para você que Deus vai arrancar a tua máscara, e se você bobear, você vai morrer pisoteado, igual esse homem morreu por duvidar de uma palavra de Deus. Acabou-se o tempo dos profetas. A gente às vezes usa o termo, eu sou um profeta, eu sou uma profetisa. Acabou. Hoje nós somos um soldado de Cristo. Acabou. Apóstolo Paulo, podemos dizer que foi o nosso último apóstolo. Ainda usa alguns títulos aí, mas nós não vamos entrar neste mérito. São todos homens e mulheres de Deus. São servos do Senhor. Não toque no ungido de Deus, achando que você vai ficar do jeito que você está, porque Deus pode te trazer a ruína. Deus pode colocar a tua empresa na falência, Deus pode colocar o teu casamento na falência, Deus pode colocar os teus filhos na falência, Deus pode colocar a tua saúde na falência. Isso não é praga de homem e mulher de Deus, isso é cumprimento de promessa. Alguém riu do profeta Eliseu, e o Eliseu disse: você vai ver, mas você não vai participar. Ele viu o burburinho, mas ele não participou, e Deus disse hoje pela manhã: filha, algumas pessoas vão ouvir rumores, mas elas não vão participar, porque Deus disse para nós, não lembro se foi na sexta ou no sábado, que tem algo chegando para você, irmão, que tem algo chegando para você, irmã, que não vai ter lugar reservado para essa pessoa. Você vai casar com o mesmo homem que um dia te pediu o divórcio, mas você não vai ter os mesmos padrinhos que outrora você achou, e você não vai ter os mesmos convidados que você achou, porque não vão fazer parte dessa bênção, porque Deus não vai colocar a certeza no teu coração que é para você convidados. Você ainda vai ter uma empresa, mas todas as pessoas que você conhece não vão trabalhar com você, porque quando você começou lá atrás, eles não dedicaram um tempinho para te ajudar. Você vai abrir um grande ministério, porque aqui tem pastores, tem homens e mulheres de Deus, tem missionárias do Senhor. Você vai abrir um grande ministério, mas nem todo mundo vai trabalhar com você.
Porque quando você começou lá atrás, entregando os panfletinhos, ninguém quis. Quando você começou lá numa portinha, ninguém quis te auxiliar. Não deram nem R$10 para ajudar a comprar um galão de água, para dar para os irmãozinhos que foram lá. Então, quando Deus te colocar nesse novo cenário, não vai participar. Essa palavra é para você que ficou até o final, que tem passado por humilhação, que se sente acorrentado, aprisionado, envergonhado. Eu vim dizer para você que Deus vai mandar um tumulto, vai ocorrer um barulho no arraial do teu inimigo. Teu marido vai sair daquela casa, tua esposa vai sair daquele lugar, os teus filhos vão sair daquele lugar. E aquilo que é teu por herança vai chegar assim, ó, na palma da tua mão. E quem disse para você que se Deus, nem Deus faria isso por você, mas nem Deus faria isso. Deus manda dizer para você, eu não só vou fazer, como vou deixar essa pessoa ver, mas ela não vai participar do banquete. Eu não sei para quem é essa palavra e também pouco me importa. Porque eu não preciso, irmãos, querer saber o jeito que Deus vai trabalhar ou o seu CPF para entregar a palavra. Eu não preciso disso, porque eu sei que quem me chamou é fiel para cumprir. E eu disse para você, irmãos, que a cabo de 7 dias, Deus estaria mudando a história de algumas pessoas. Eu acho que Deus falou isso pra gente na quarta passada. Eu não sei, se alguém lembrar, por favor, escreva aí nos comentários. Então, irmãos, nós já estamos vivendo os últimos dias para esse cumprimento. E Deus vai mudar a tua história no meio deste cenário. Somente creia. Se você sentir da parte de Deus, compartilha. Cola o link desse vídeo no status do seu WhatsApp. Se você não quiser, pode ficar em paz. Não precisa compartilhar. Deixa teu like, porque eu já disse que a plataforma entende que o conteúdo é bom. E outras pessoas, outras vidas entrarão aqui e receberão essa palavra. Não é uma palavra de coach, não é uma palavra motivacional, é uma palavra que nos confronta. A palavra de Deus, ela nos confronta, e quando ela bate na gente, que a gente se sente irritado com a palavra, sabe o que é? É porque ela está forjando em nós um caráter que Deus quer para nós. Ela está batendo dentro de nós e fala, pode sair dessa situação e começar a acreditar que tem coisa boa chegando, que tem mudança de cenário. Tem algo que vai acontecer na tua história, que vai impactar. Até os de dentro da tua casa vão dizer assim, verdadeiramente você tem fé. Mas não é uma fé comum, não. É uma fé que a gente pode ver os frutos de longe. Se você tem parentela pelos 4 cantos do mundo, o teu testemunho vai virar notícia em outros continentes, mas não é para tua honra e para tua glória. Pode ficar tranquilo que é para honra e glória de Deus, é para o nome de Deus ser exaltado. Somente creia.